Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo, encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está para me trair. Vem, pode sentar. Quando nós lemos essa palavra aqui, eu queria que você imaginasse um pouco agora o que Jesus estava passando aqui, o que envolvia tudo isso aqui na vida dele. Ele havia vindo, havia nascido, havia morrido, não havia nascido, estava crescendo. Uma certa época da vida dele, ele pega alguns homens e fala: olha, vocês serão meus seguidores, eu quero que vocês andem comigo, venham comigo. Ele chama o pessoal para ficar junto com ele ali. E durante 3 anos seguidos, esses caras andam com ele. E andam com ele, vão com ele e tal. E Jesus sabia que ele tinha que nascer para que ele morresse. Ele precisava morrer para que nós pudéssemos ter vida. Se ele não morresse, nós não teríamos vida. Eu morreria com 15 anos e acabou minha vida. Mas porque ele morreu por mim, eu tive esperança de saber que se eu morresse, aí sim eu começaria a viver lá com ele. E eu fui vivendo, ele foi vivendo, ele foi andando, e chegou a hora dele ser entregue. Eu queria que você imaginasse isso, e a primeira coisa que nós temos que ver aqui é que Jesus não mente. Jesus, se teve um cara que não mentiu nessa vida, foi Jesus. E quando ele chega e fala que a angústia que ele estava passando, que ele estava sofrendo era tão grande, que pudesse chegar a fazer ele morrer, imagina o tamanho da aflição que estava sobre o coração dele. Imagina a agonia que estava sobre Jesus. Nós sabemos que nessa época aqui, nesses momentos aqui, ele chegou a suar gotas de sangue. E se eu perguntar aqui quem já passou por uma situação muito ruim, muitos vão levantar a mão e vão falar: eu já passei, quando não sei o que aconteceu, quando aquela pessoa fez isso, quando não sei quem morreu. Muitos de nós falaríamos que já passamos por aflições, por angústias e mais um monte de coisa. Todos nós já passamos. Mas se eu perguntasse aqui quem já suou sangue, eu acredito que ninguém suou sangue. E quando nós olhamos pela medicina hoje, no século 21, nós vemos que é possível. Quando o homem chega num nível de estafa, de estresse tão grande, o homem pode suar sangue. E nenhum de nós aqui já passou por um ponto de agonia que Jesus passou. E olha o que ele passou por nós. Imagina o tamanho da agonia que estava no coração dele para chegar num ponto desse. Tudo que você já sofreu na tua vida foi muito mais que ele sofreu nesse momento. Só que o que nós sofremos, muitas vezes, é por consequência nossa. Nós sofremos porque nós não fazemos o que Deus espera, porque nós não vamos por onde Deus quer que nós estejamos indo, porque alguém da nossa família morre, porque você bateu um carro, eu não sei o que, sei lá pelo que você sofreu uma aflição grande, mas é consequência da nossa vida. E ele passou um negócio muito maior do que isso, sem ter nada a ver com a história. Ele pagou o pato no nosso lugar. E você imagina o sofrimento, você imagina o turbilhão de coisa que estava na cabeça de Jesus, a agonia que ele estava sentindo naquele momento antes de ir para a cruz. E ele, com essa agonia toda no coração, ele para e fala: eu vou levar só 3 para orar comigo, porque se eu levar 12, os 12, talvez vai dispersar, vou levar só 3. Pega 3 dos discípulos e fala: vem comigo orar porque eu estou mal, eu preciso orar. E quando Jesus vai orar, tanto é que ele estava mal, desde que Jesus veio do céu, desde que Jesus nasceu, ele sabia que ele nasceu para morrer por nós da forma que ele morreria. Ele sempre soube disso. Ele aceitou fazer isso por nós, por amor a nós, ele aceitou isso. Ele sempre soube que isso ia acontecer com ele. Mas nesse exato momento, ele começa orando falando: Pai, passa de mim este cálice.
Em Isaías 53, nós vemos que a palavra do Senhor nos diz que a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, nesse momento esmagou Jesus. Então você imagina ele sofrendo toda a angústia, toda a amargura, todo o medo, toda a aflição, e ainda com a ira de Deus sobre a cabeça dele, a ira contra o nosso pecado, contra o meu e o teu pecado em cima dele. Você imagina a pressão que estava na cabeça de Jesus nesse momento? E Jesus começa a orar, mesmo sabendo que ele veio, que ele nasceu, que tudo que ele fez na vida foi para isso. Ele existia para morrer por nós, por isso que ele nasceu, senão ele não nasceria. Tudo que ele passou na vida dele foi por isso. Todas as tentações que ele teve e venceu foi para isso, tudo. A vida dele se resumia nisso. Nesse momento a agonia foi tão grande no coração dele, que ele falou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Pai, se possível for, me tira dessa, eu não vou aguentar. Se Jesus tivesse parado nesse versículo, na metade desse versículo, Deus teria livrado ele da cruz. Deus teria mandado um zilhão de anjos, explodir a terra, ia tudo para o inferno logo, acabava com tudo, tirava Jesus e acabou. Mas ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E é porque ele disse isso que você está aqui hoje. É porque ele disse isso que eu estou aqui hoje, que a gente tem esperança dessa cruz. É porque ele disse hoje, porque ele disse isso, que hoje nós somos livres para pular, para adorar, para dançar, para se regozijar na presença de Deus, sabendo que alguém pagou o preço, que era meu. Eu deveria estar pendurado nessa cruz, você deveria estar pendurado nessa cruz, mas ele pagou o preço por nós, ele se deu por você. Eu não sei se você já reparou isso, mas quantas vezes que nós, homens, somos rápidos em nos acostumar com a miséria. E eu vou te dar um exemplo. Há um mês atrás, eu acho, não sei, alguma coisa assim, teve um incidente lá na boate, lá de Santa Maria. E assim que chegou a notícia, que todo mundo ficou sabendo, eu creio que todos nós ficamos chocados. Putz, morreu 250 jovens, putz, eu podia ser um dos jovens lá, putz, podia ser um irmão meu, podia ser um pai meu, alguém meu, nossa, que coisa. Eu creio que a gente ficou chocado ali no domingo, vendo aquele pessoal quebrando ali, indo salvar os outros e morrendo, deu uma comoção grande. Mas eu não sei se você reparou isso, talvez nessa situação não tenha acontecido isso, mas em tantas outras acontece. No domingo talvez o nosso sentimento foi esse, na segunda talvez também, na terça até, lá para quinta, sexta-feira, nós não estávamos mais preocupados assim, nossa, que situação. Talvez a nossa preocupação era saber quantos tinham morrido. Putz, morreu mais um, caramba, já são 236. Putz, morreu mais um, 237. Putz, morreu mais um. Nós nos acostumamos com tudo, o homem se acostuma com tudo, sendo bom, seja ruim, seja trágico, não seja trágico, o homem se acostuma com tudo, nós nos acomodamos, é do homem isso. Nós nos acomodamos com a situação. Fica por isso mesmo. Se eu perguntasse aqui, quantos nunca ouviram falar que Jesus morreu na cruz? Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar isso. Mas a gente sabe, ele morreu na cruz, faz 2000 anos lá que ele morreu, legal, putz, coitado. Talvez quando a gente assistiu um Paixão de Cristo lá, talvez, deu uma sensibilizada, mas depois disso, não vale mais nada pra gente. E a gente tem que falar a verdade. A gente sabe que ele morreu, a gente sabe que ele se entregou, a gente sabe que ele pagou um preço, mas para a gente é diferente. Morreu. Legal, o problema é dele. A gente não fala isso, talvez, mas age como se falasse. Mas essa cruz para ele foi real. Ele teve que subir lá e morrer por nós. Na palavra do Senhor, eu queria que você entendesse a dimensão de Deus. O Deus que nós servimos aqui, que nós adoramos, o Deus que está sobre esse céu, é o Deus que criou tudo. A nossa mente humana não consegue dimensionar o tamanho desse Deus. Na palavra de Deus diz que um dia para esse Deus equivale a 1000 anos. E 1000 anos para esse Deus equivale a um dia. Como um trem desse pode acontecer? Como isso é lógico? Eu não faço ideia como isso é lógico, porque eu sou pequeno demais para conseguir tentar entender um Deus desse tamanho. Mas um Deus desse tamanho, olhou umas coisas desse tamanho assim que nem nós, que não vale para nada,
que depois de 80 anos voltou para o pó, voltou a ser nada, e falou: eu vou pagar um preço por essa vida, eu vou fazer. E esse sacrifício dele foi real por mim e por você. Ele se deu por nós. Mas muitas vezes eu cresci aqui dentro. Eu, desde que me conheço por gente, estou dentro dessa igreja aqui, eu cresci aqui dentro. Mas muitas vezes para nós, eu sei, eu estudei, eu conheço, eu li, tal. Mas muitas vezes para nós o sacrifício da cruz de Cristo torna-se... Ele morreu, Jesus morreu na cruz, que coisa. Mas e aí? Será que é para isso que ele morreu na cruz? Só para ser mais um dado em história? Só para ser mais um dado histórico? Será que essa cruz, será que essa morte não deveria ter um valor maior para nós? E aí quando nós lemos aqui, imagina ele suando gota de sangue, de aflição, de agonia. E nessa agonia toda que ele estava, ele chega nos discípulos e volta e fala: olha, orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para que vocês fiquem firmes. Orem, me ajudem. E volta para orar. Quando ele volta de novo para falar com os discípulos, os 3 estavam dormindo. Imagina o descaso que era isso. Imagina a traição que já era isso. Imagina você passando pelo seu pior momento na vida. Você perdeu seus pais, seus irmãos, sua família, sua casa, tudo que você tem, você perdeu tudo. E você chama o teu melhor amigo e fala: pô, vem aí, fica aí comigo. O cara chega e fala: beleza, mas eu vou dormir, Imagina, ele passando pelo pior momento da vida dele. E quando ele olha para o lado, os caras estão dormindo. Ele volta e fala: olha, acorda aí, me ajuda a orar, ora comigo. E vai orar. E quando ele vai orar, ele fala de novo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia não faça a minha vontade, faça a sua. E aí ele volta. Os caras estão dormindo de novo. E ele volta para orar de novo e fala a mesma coisa: Pai, se possível for, passa de mim isso, eu não aguento, eu não vou conseguir. Mas faça a tua vontade, não faça a minha. E ele volta. E os caras estão dormindo de novo. Olha o que foi o pré-cruz de Jesus. Olha o que a gente vê em Paixão de Cristo, o que a gente vê em filme, foi terrível. Mas olha o que ele já estava sendo assolado, que a gente muitas vezes nem pensa nisso. Olha a cabeça de Jesus, como que não devia estar milhão. Olhando e falando: os caras que eu investi, os caras que andou comigo, os 3 mais chegados, que eram os mais amigos meus, que eu trouxe agora para ficar aqui comigo, estão me vendo sofrer, suar sangue, e não estão nem aí para mim. Será que tem algum sentido eu morrer por esse mundo mesmo? Se os caras que estão comigo não ligam para mim, será que alguém que não me viu vai dar valor ao meu sacrifício? Talvez a pergunta que Deus nos faça hoje é essa. Aqueles caras, naquele momento, talvez não deram valor para o sacrifício de Jesus. Mais adiante deram. Mais adiante nós vemos que eles deram. Mas naquele momento de cruz, Jesus, nem 3 caras que andou com ele, e ele viu que era por ele. Nem os 3 mais chegados dele era por ele. Imagina a cabeça dele de olhar e falar: o que vai valer a pena? Se quem estava comigo não me ama, se quem estava comigo não me quer, para que eu vou morrer por quem não me viu? Mas ele falou: não, mas o amor que eu tenho por esse povo, por essa raça, por esse povo que eu criei, é tão grande, que mesmo eles não me querendo, que mesmo eles me desprezando, eu vou concretizar o projeto, o propósito pela qual eu nasci. E ele continuou e foi. E é só por isso que nós temos esperança de estar aqui hoje. Ele continuou, fez o que ele podia fazer, fez o que ele tinha que fazer, e está consumado. A obra do Calvário está consumada. E é por isso que hoje nós podemos nos alegrar. Talvez você fale: mas minha situação financeira não está legal. Mas minha situação emocional não está legal. Mas minha situação não está legal. Cara, eu sei que muitas situações às vezes não estão legal. Mas só por saber que alguém te amou mais do que qualquer coisa nessa vida e morreu por você para que você pudesse ter vida, nós já deveríamos sair daqui dando cambalhota hoje. Falar: olha o amor que Jesus teve por mim. Ele fez isso porque ele me amou. Ele fez isso porque ele me quis. E esse sacrifício, isso que Jesus fez, foi real. Mas talvez a nossa vida,
Você veio vivendo, você foi crescendo, você foi fazendo, e você chegou aqui hoje. Eu quero que você tenha noção de uma coisa. Você não está aqui por acaso. Tenha consciência disso. Eu posso dizer que eu ia trazer uns 8 caras comigo hoje. Estava certinho. 7h30, os 8 deram errado. Não vieram. Por que não eram para estar aqui hoje? Quantos aqui que chamaram mais gente e que também não vieram? Mas você veio. Você está aqui. Porque Deus deseja hoje, não é amanhã, não foi ontem, é hoje, começar uma nova história na tua vida. Mas para que essa nova história comece, eu não sei se te falaram o nome desse culto que nós estamos fazendo aqui, mas o nome desse culto é Game Over. O que é Game Over? Você está jogando qualquer joguinho lá de Mario, lá, sei lá do que, e você vai passando de tela, 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 aí chega uma hora que você morre, e você não tinha salvado. Da Game Over, você não tinha checkpoint, não tinha salvado, você fala, putz, passei o dia inteiro jogando, mas eu vou ter que zerar e começar do zero, se eu quiser jogar. Deu Game Over. E Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui hoje, para que nós permitimos Ele dar Game Over na nossa vida. Você viveu de um jeito até aqui, mas a partir de agora, consiga crer nisso, Deus tem algo novo na tua vida. A tua vida não se resume só nisso que você está vendo. Hoje é o nosso Game Over. E a partir de hoje, uma nova vida começa. E talvez você possa olhar isso e falar, mas como uma nova vida começa? O que é começar uma nova vida? Uma nova vida é tudo novo. Uma nova vida é tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos ataca, vai ser colocado por terra. Deus deseja mudar a tua história de vida, a tua forma de viver. Eu não estou dizendo isso como um bordão bonito de se falar, uma nova história Deus tem para mim, não é isso que eu estou dizendo. Não é só como nós cantamos, como nós conhecemos, é porque eu sei que se você deixar a luz do Senhor invadir o teu coração esta noite, verdadeiramente uma nova história Deus tem para você. Eu não estou dizendo isso para você talvez que nunca esteve numa igreja ou que não vem muito, estou dizendo isso para você que está talvez todo dia aqui na igreja. Deus deseja começar uma nova história na nossa vida, um novo começo, um recomeço, a hora de recomeçar, a hora de falar, eu aperto, Game Over, e daqui para frente é tudo novo. Deus quer transformar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa história. Quando nós olhamos hoje em dia, o que é esse Evangelho de Cristo aqui, como infelizmente o Tiago disse aqui, não coloque dízimos e ofertas no Google, porque você vai ver um monte de besteira. E aí, se fosse só dízimos e ofertas, que é bom você não ver, seria bom. Mas infelizmente, eu tenho que te dizer, para você não ver qualquer coisa relacionada à Bíblia. Eu cresci na igreja. Eu, desde que me dou por gente, desde que eu tenho qualquer lembrança da minha vida, eu estou dentro de uma igreja. E 90% é dentro desse prédio aqui, que eu me lembro de gente, é dentro desse prédio. E a gente vê muita coisa. E como eu disse, quando eu estava com 15 anos lá, deu o bagulho na minha mão, e aí eu fui falar com esse cirurgião de mão, com esse especialista, e ele falou, olha, o negócio aí é isso mesmo, confirmou tudo que o outro cara já tinha dito, e falou que você tem que fazer o seguinte, você vai ficar 3 semanas a 4 semanas com gesso na mão, depois você vai tirar o gesso, e a gente vai abrir tua mão, vai raspar tudo que apodreceu dentro do teu osso está uns 3 ou 4 centímetros podre, tudo isso aqui estava podre. A gente vai abrir, raspar tudo, e aí, eu não lembro o nome do processo, mas a gente vai tirar o líquido da espinha de um defunto, injetar dentro do teu osso, fechar e torcer para isso não espalhar, torcer para que isso pare por aí. E aí eu falei, eita, preu, ele falou, se der tudo certo, talvez você fique bem, talvez vai dar tudo certo, assim. E aí, eu falei, então vamos embora, né? Aí coloquei o gesso. Tipo numa segunda-feira de manhã,
Segunda-feira à noite eu tive que trocar o gesso, que eu bati a mão e quebrei o gesso, a primeira vez. Aí troquei. Aí fui segunda-feira à noite para o hospital, coloquei o gesso e tal. Dormi, dormindo, dei um soco na parede, bati a mão na parede e acordei com o gesso quebrado de novo. Aí fui para o hospital de novo, troquei. Voltei para casa, fui tomar banho, aí embrulhei toda a mão com aquela sacolinha e tal, tô tomando banho. E quando eu saí do banho, tinha um riozinho dentro do gesso. Trocar de novo. Meu pai olhou, chegou uma hora e falou, meu, se não for Deus te curar, nada vai te curar. Arranca esse gesso da mão e você não vai mais no médico. Só que, antes de acontecer isso, fomos viajar para o Rio de Janeiro. Precisava ir para o Rio de Janeiro, a gente foi, e eu estava com gesso ainda, antes do meu pai falar isso, eu estava com gesso, e aí eu fui querer entrar na praia de gesso. Eu falei, vou só na beirinha, entrar com a mão para cima. Eu entrei, aí bateu uma onda, foi gesso, tudo para trás, molhou tudo. Aí o que meu pai fez? A gente tirou o gesso, lavei a mão, aquele posada branca toda, e a gente foi num hospital lá no Rio, Barra, não sei das quantas lá, um hospital bom pra caramba lá. E eu cheguei no hospital e falei, olha, eu tô com uma dor na mão. Eu bati a mão e tô com uma dor na mão. E não falei tudo que eu já sabia, que já tinha acontecido, que já estava acompanhando. O que está acontecendo aqui e tal? E aí o médico foi, mandou tirar uma chapa. Quando eu voltei da chapa, eu entrei no consultório do médico, e aí a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, doutor, posso voltar um pouco abaixo? Ele falou, pode. Eu falei, quando? Ele falou, a partir de amanhã você já pode voltar. Ele falou, dá para você sair um pouquinho? Aí eu saí feliz da vida, tava o Gabriel lá, tava uma outra galera que a gente conhece lá. Pô, vamos tocar, tal. Ele chamou meu pai e minha mãe e falou, ele precisa internar hoje. Porque se ele não operar em 2 dias, vocês têm noção do que tem dentro da mão desse menino? Ele precisa ser internado agora, e amanhã ou depois ele já começa a operação, porque tem que fazer todo um processo, e o negócio está tomando proporções. Aí falou de acho 4. E eu todo feliz lá fora, pensando que eu ia poder tocar, e estava marcando minha cirurgia dentro do consultório. E aí o pai falou, não, mas já está tendo acompanhamento em São Paulo, tá? Ele falou, não dá tempo de vocês voltarem para São Paulo. Vocês precisam operar a mão dele agora, senão... E aí, o médico falou, então vocês vão sair do consultório, virem à direita, comecem a fazer a papelada de internação, internem ele, a gente vai dar procedimento aí. E aí meu pai saiu do consultório e virou à esquerda. Ele falou, se Deus não curar, ninguém vai curar. E fui embora, não pus mais gesso. Começamos a orar, e aí parou de doer. Glória a Deus, né? E aí, eu estava aqui na igreja 1 ano depois, e eu fui sair correndo para fazer alguma coisa, e eu fui correndo bem perto de uma parede dessa daqui, assim, ó. Tá vendo que tem uma coluna aqui? Foi lá no outro salão, mas tinha de coluna, assim, essas colunas de madeira, assim. E eu estava correndo, e quando eu corri, eu sem querer, assim, com a mão mole, assim, boba, assim, eu dei uma pancada na parede. Aí quando eu dei uma pancada na parede com essa mão, eu caí no chão, já travei, comecei a chorar, comecei a gritar, chama meu pai, chama minha mãe, eu vou para o hospital, e fiz mais tarde, entrei no hospital de cadeira de roda, de tão alarme que eu fiz por causa da minha mão, que estava doendo, e o tumor, e tal, e aí passei na frente de todo mundo, e entrei pelo PS, foi aqui na muvuca toda no hospital, o que aconteceu? Não, bati a mão, tal, foi fratura exposta, não foi, mas pô, eu fiz um alarme danado. E aí o médico mandou tirar a chapa, e quando o médico tirou a chapa, ele pegou, olhou para minha cara e falou, toma vergonha na cara, rapaz. Eu falei, não, doutor. Eu falei, está doendo. Ele falou, lógico que você bateu, lógico que vai doer. Mas precisava de um negócio todo desse? Eu falei, lógico que precisava. Você não sabe o que eu tenho na mão? Ele falou, o quê? Eu falei, está vendo esse osso aqui, ó? Nesse osso aqui, eu lembrava o nome da tranqueira, tem um endocroma, um negócio assim, endossocroma, sei lá. Tem um negócio aqui nesse osso aqui. E o cara falou, quantos anos de medicina você fez? Eu falei, eu não fiz, mas tem, doutor. Ele falou, me mostra de novo aonde? Eu falei, aqui. Ele falou, não tem nada aí. Eu falei, tem aqui. Ele falou, não tem nada aí. Eu falei, doutor, tem um negócio aí. Ele falou, ó, só para não falar que não tem nada aí, em alguma época da vida você quebrou a mão aí, e foi perfeitamente cicatrizado. É o que tem, é uma cicatriz aí no osso. Não tem nada no teu osso. Eu falei, tem, doutor. O pai falou, acabou. Não tem nada. Aí eu entendi que não tinha nada mesmo. Queria brigar que tinha e Deus me curou. Mas tudo isso eu só contei para te falar que quando chegou nesse momento que eu quebrei minha mão, que aconteceu e tal, eu pensei que para mim teria dado game over fatal, assim, fim da vida mesmo. E aí pensando nisso tudo, eu vi que se não fosse para mim viver para Deus, se não fosse para mim me entregar para Deus, não tinha por que eu viver. E aí, como eu estava dizendo, quando nós olhamos para toda a igreja,
hoje, o que você tem de referência de igreja? Ou que pastor é ladrão, ou que pastor é não sei o que lá. A gente não tem referência nenhuma de nada. É o que a gente ouve falar. E o evangelho hoje se tornou fácil. Mas esse nunca foi o evangelho que Jesus deixou para nós. E aí, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Imagina Deus dos céus olhando para a terra hoje. Na palavra de Deus diz que Deus passa os olhos pela terra, procurando quem queira ter comunhão com Ele. Cara, pensa só, tem a igreja aqui, tem a igreja ali na esquina, no lado do Lopes tem uma igreja, subindo essa rua tem uma igreja na direita e uma na esquerda, 2 ruas para trás tem outra igreja, do outro lado do morro ali tem mais uma igreja grande. Pô, num raio de 500 metros, você acha pelo menos 10 igrejas. Domingo, 6 horas da tarde, se você for contabilizar, você vê, 3, 4, 5 mil pessoas nessas todas essas igrejas. Pô, por que Deus tem que procurar quem queira ter comunhão com Ele? Por que Deus tem que procurar quem queira alguma coisa séria com Ele? Porque Ele não acha. E a verdade é essa, Ele não acha mais hoje. Porque para nós, seria muito fácil eu te trazer aqui e te falar um monte de coisa. E eu estou te dizendo que Deus quer mudar a tua vida. Mas para que Deus mude a tua vida, você vai precisar dar um game over nela. Tudo que você viveu até aqui vai ter que parar. Tem uma história na Bíblia que é bem interessante. Todos nós já ouvimos falar do apóstolo Paulo. O cara nasceu, e quando o cara nasceu lá, o Paulinho nasceu, eu falei, Paulinho, você vai ser fariseu. O pai dele falou. E aí, desde pequenininho, o cara foi lá como é que é o nome? Pros monges, como é que é o nome que fica os caras? Hã? Não, assim, sim, mas hoje, assim, que fica os monges lá, que fica os... Para um convento, um convento. Desde pequenininho jogaram o pobre do menino no convento. E aí o menino começou com 2 anos, antes de aprender a ler, se fosse hoje já saberia fazer 3/3 lá. Aprendeu toda a lei, aprendeu toda a Bíblia e começou a crescer nisso. Ele foi gerado para ser isso. E aí ele cresceu, virou adolescente, mais jovenzinho, foi crescendo e tal. E aí ele teve convicção de que ele nasceu, e desde pequeno ele nasceu para algo. Ele foi colocado para ele fazer algo. E na cabeça dele, esse papo de Jesus e de ser crente era loucura. E o que ele via? Vamos matar essa raça. E o que ele fazia? Com plena convicção e consciência que ele estava vivendo e fazendo certo. Matando o crente. Na vida dele, ele não estava matando o crente, ele estava fazendo o que Deus esperava dele. Como na nossa vida, talvez você olhe a tua vida hoje e fale, não, mas eu não estou fazendo nada errado. Eu estou vivendo como todo mundo vive, como a gente tem que viver. Eu faço ali, talvez eu dê uma enroladinha aqui ali quando precise, mas, tem gente muito pior do que eu. Eu tenho meus princípios ainda, Na cabeça dele, ele estava fazendo completamente o certo. Fosse falar para ele que ele estava errado. Ele falou, acho que não. Eu sou o próximo, se fosse nos dias de hoje, ele seria o próximo cara indicado a papa, ele seria o próximo líder do sinédrio, ele seria o cara da igreja. E aí, fazendo certo, um dia ele está andando e pá! Vem uma luz na frente dele. E esse cara cai do cavalo e fica cego. E quando esse cara cai do cavalo, e quando esse cara fica cego, ele levanta e fala, caramba, o que está acontecendo comigo? E ele começa a tentar entender. E aí, Deus manda um dos crentes que ele foi para matar e pregar para ele. Imagina esse cara. Muitas vezes nós falamos muito do apóstolo Paulo. Mas imagina o cara que foi pregar para esse apóstolo Paulo. Imagina a cabeça desse cara e fala, putz, eu vou pregar para o matador, velho. E se chegar lá e se for mentira, o cara me matar? E esse cara teve convicção de ir fazer. Ele foi, pregou, e o cara aceitou a Cristo. O cara reconheceu que a vida dele era um fracasso. Porque ele viu que existia algo muito maior para que ele vivesse. Ele viu que o que ele vivia não era tudo, existia um motivo maior para se viver. E aí, a partir do momento que ele mudou, no começo, ele ia atrás para matar crente. Quando ele teve encontro com Cristo, ele não simplesmente parou de matar crente. Ele começou a fugir de quem assumiu o lugar dele para matar ele. Isso nós precisamos entender. Isso é o que a igreja de Cristo hoje na terra precisa entender. Não adianta você falar, não, eu me entrego para Cristo e eu vou parar de matar crente, eu vou parar de fazer alguma coisa. O game over não significa parar de fazer alguma coisa. O game over significa não fazer essa coisa e fazer o oposto do que nós fazíamos. Isso é conversão.
Pega a Dutra sentido do Rio de Janeiro. No meio do caminho, você vou voltar para São Paulo. Primeiro retorno. O retorno não é você pegar, ir para a pista do canto, virar e ficar parado no meio da Dutra. Você só parou de ir para o Rio de Janeiro. Você tem que parar, virar e voltar para trás. Conversão é o ato de se voltar, é o ato de se agir, é o ato de se fazer. Não é simplesmente parar. Porque parar qualquer um para. O difícil é a conversão. O difícil é a mudança de caminho. O difícil é o caminho oposto. Isso vai contra a nossa carne. Mas Deus deseja fazer algo na tua vida, porque é só nessa conversão, é só nessa volta desse caminho, que você verdadeiramente vai conhecer o que é viver. Nós vemos a palavra do Senhor, onde diz, e conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Se eu pegar agora e pular aqui do púlpito, pulei e vou voltar. Voltei. Quando acabar o culto, você foi para a tua casa, alguém pergunta, você foi lá na igreja, como é que foi? Aí você vai falar, alguém vai falar, o cara que estava falando lá, ele pulou do púlpito para matar uma barata que passou no chão e voltou para cima. Você vai falar, legal. Aí perguntar para o outro, ele pulou no púlpito, ele queria se mostrar, estava a fim de se mostrar e pulou do púlpito. Outra falou, ele pulou do púlpito porque ele estava na pontinha e eu percebi que ele perdeu o equilíbrio e ele caiu. Na verdade, ele falou que pulou, mas ele caiu. E aí ele voltou. E aí a gente tem 3 versões de uma mesma história. Qual que é verdadeira? Nenhuma. Porque a verdade não se baseia em meia verdade. O ato é verdadeiro, eu pulei do púlpito. Mas a partir do momento que entra qualquer outra coisa de junto a isso, a verdade passa a ser mentira. Porque a verdade é pura. A verdade é transparente. Ninguém é enganado com 100% de mentira. Para alguém ser enganado, você tem que falar um 30% de verdade. Pode falar 70% de mentira, 10% de verdade. Alguma pontinha de lógica de verdade alguém tem que ver para ser enganado. E aí é enganado. Mas não existe mentirinha nem mentirona. A verdade é absoluta. A verdade é única. Não adianta ter meia verdade, entenda isso. Quando Deus criou o mundo, Deus desceu, formou o barro, fez você lá de barro, e veio em você, no teu nariz, foi em Adão e soprou na orelha de Adão, no nariz de Adão. E no momento que Deus soprou, o homem começou. A história do homem começou. E aí, o que nós vemos? Qual é a verdade disso? O homem é parte de Deus. O homem precisa de Deus. O homem sem Deus não tem vida. Essa é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não precisa dizer que Jesus não era mentiroso, mas se Jesus está falando que a verdade é a verdade por completo. E de que verdade Jesus está falando? João 14, a partir do versículo... João 14, por ali... está dizendo assim. Não, vamos ler. Interessante ler isso aqui. João 14, 1. Jesus diz, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para você. Se não fosse assim, eu já teria lhe dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer dizer, qualquer coisa que esteja fora disso, não é vida. Qualquer vida sem Cristo não é vida. Talvez você fale, mas a minha vida é boa, mas não é vida. A vida plena que Deus tem para você, que Deus desenhou para você em verdade, e a verdade é Ele, o caminho é Ele, e a própria vida é Ele. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção, que
que quando nós começamos a ler, a primeira coisa que Jesus disse é: creiam em Deus e creiam também em mim. Uma passagem muito conhecida, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. O que você entende com isso? O que Deus espera de você? Que você creia nele, que você acredite nele, para que você possa ter a vida verdadeira que ele planejou, que ele sonhou para você. Você precisa crer. Só que só para a gente acabar aqui, a nossa ideia de crer está um pouco atrapalhada. Se eu perguntar para você o que é crer, talvez você fale: é o que eu acho. Eu creio que o meu time vai ganhar Libertadores esse ano. Eu acho que vai ganhar Libertadores esse ano. Eu não creio que o meu time vai ganhar Libertadores esse ano. Eu não acho que o meu time vai ganhar. Eu creio é o que a gente acha. Muitas vezes o conceito de crer na nossa mente já está vinculado ao que nós achamos, ao que nós olhamos e falamos: eu acho que vai ser desse jeito, eu acho que vai ser daquele jeito, eu acho que vai acontecer assim, eu acho que vai acontecer errado, e é o que a gente crê. E o que Deus quer que você entenda essa noite, e para nós fecharmos aqui, deixa eu achar aqui, é o seguinte: eu fui ver o que era crer no dicionário. Crer significa confiar. Que significa entregar alguma coisa a alguém sem receio de perder ou sofrer dano. Deus quer a tua vida. Deus quer que você creia nele. E crer nele não é falar: eu acredito em Jesus. Não é isso. Crer nele é falar: Pai, eu entrego a minha vida para ti. Eu não me importo com o que vai acontecer mediante essa entrega. O que eu me importo é em saber que se está nas tuas mãos, está muito melhor do que quando estava na minha. Se está nas tuas mãos, eu tenho garantia de vida. Eu tenho garantia de vida eterna. Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida. Fora disso não existe vida. E hoje, para você talvez que não costuma frequentar uma igreja, ou para você talvez que frequenta todo dia uma igreja, Deus deseja que você venha crer nele, para que você verdadeiramente tenha vida, para que você verdadeiramente possa viver, e para que, como eu disse, nós possamos fazer a diferença para Deus nessa terra. Depois de tudo isso que aconteceu comigo, eu comecei e consegui me convencer que se eu não viver para Deus, se a minha vida não for para Deus, não tem por que eu viver. Estou falando de você, estou falando de mim. Se não for para viver para Deus, não vale a pena viver. Se não for para viver para Deus, não vale a pena existir. Eu consegui me conscientizar disso. E não estou falando para você fazer isso, mas estou dizendo para você crer, para você entregar a tua vida nas mãos dele. Até agora você viveu como você quis. Você pode ter 10, 12, 15, 20, 30, 50, 60, não interessa a tua idade. É a partir de agora. É uma nova vida. Fecha os teus olhos agora. A Bíblia conta uma história muito interessante de um homem que estava há muito tempo esperando por um milagre. Esse homem tinha uma deficiência e falaram para esse homem que tinha um poço, e quando as águas do poço começassem a se mexer sozinha, o primeiro deficiente, aleijado, cego, que pulasse dentro desse poço era curado. E esse homem falou: legal, eu preciso ser curado, então eu vou para a beira desse poço. Esse homem esperou 38 anos para que Jesus chegasse nesse poço. E aí, imagina que são 38 anos de uma vida. Imagina 38 anos esperando para acontecer alguma coisa na vida de um cara. 38 anos crendo que ia mudar. 38 anos crendo que ia reverter. 38 anos crendo que Deus ia fazer um milagre. E um belo dia, um dia que ele não esperava que fosse acontecer nada de diferente, chega Jesus nele e fala: olha, o que você quer? Eu quero ser curado. Deus fala: é? Você quer ser curado?
Então levanta e anda, que você foi curado agora. Você não precisa fazer nada. Você precisa simplesmente entregar o controle da tua vida na mão de Deus. Você precisa simplesmente deixar Deus ser Senhor da tua vida. Quando Jesus estava no Getsemane, Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele renunciou à vontade dele, ele renunciou à vida dele, ele renunciou tudo por você. Sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás, ele te enxergou sentado aqui dentro. Ele te enxergou aqui. Ele te enxergou ouvindo isso. Ele falou: vai valer a pena. Porque naquele dia à noite eu estou dando a chance dele, dela, mudar de vida. Eu estou dando a chance dele, dela, ter uma vida diferente. Ter uma nova vida em Cristo. Deus quer fazer. Esse homem ficou 38 anos na beira do poço. Vamos ser razoável de colocar que com 12 anos ele foi para a beira do poço. Ele sofreu 12 anos paralítico e mais 38 anos esperando. Ele já tinha 50 anos. No mínimo 38 ele tinha. Mas vamos colocar, se ele fosse com 12 anos, ele já tinha 50 anos. O que tinha de vida ainda para um cara desse? Não valia nem a pena um cara desse ter um milagre. Talvez ele pudesse olhar e falar: não, mas já passou muita coisa. Minha vida já passou. O que dá para fazer mais agora? Já estou com 50 anos. Entenda uma coisa: mais vale um dia com Deus do que 50 anos longe dele. Deus está te chamando de volta hoje. Deus está te atraindo. Não interessa quantos anos você viveu longe dele. Não interessa os 38 anos que aquele homem viveu esperando o milagre. Não interessa os 38 anos que aquele homem viveu esperando acontecer alguma coisa. O que interessa é que um dia Jesus chegou e falou: é hoje, levanta e anda. Não precisa mais de nada, só disso você quer. Levanta e anda, que eu conto com a tua vida. Levanta e anda, porque eu te escolhi. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você possa olhar e falar: mas eu não sou apto a estar numa igreja, eu não sou apto a servir Jesus. Não interessa a tua condição, não interessa a tua situação, não interessa o que você sente dentro do teu coração. Porque se você aceitar a verdade, é esta verdade que te liberta agora pelo poder que há no nome de Jesus. Essa verdade te dá vida. E vida em abundância. E uma vida nova. E uma vida diferente. Transformada. E colocada nas mãos de Deus. 38 anos esperando o milagre. E quando ele menos esperava, alguém disse para ele, alguém chegou nele e falou: se você quer, levanta. Se você quer uma nova vida, levanta e anda. Você não precisa entrar no poço. É só ficar de pé e me seguir. E da mesma forma, como Jesus disse: se você quer um milagre, levanta e anda. Eu te digo, se você quer uma nova vida com Cristo, se você quer uma experiência com Ele, levanta agora em nome de Jesus. Fique em pé agora. Não é à toa, não é em vão que você chegou aqui hoje. Deus marcou este dia. Eu queria te chamar, eu queria te convidar, eu queria que todos viessem aqui na frente. Mas os primeiros já fiquem aqui, coladinho no púlpito. Venham todos aqui na frente, fiquem aqui embaixo. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, e eu estou indo preparar o lugar para ter você comigo. Ele está preparando o lugar para te ter lá com Ele. Ele está preparando o lugar para você estar lá com Ele. A tua vida não se resume nessa vida, entenda isso. Infelizmente, algum tempo atrás, eu cheguei em casa e
para surpresa de todos, uma pessoa, um homem saudável, aparentemente saudável, bem, com 38 anos, estava lá com a família dele, com as filhas dele, com a mulher dele, e do nada ele teve um mal súbito no coração e morreu em casa. Não deu tempo de fazer nada, ele simplesmente caiu e morreu. Esse homem era um pastor. Eu tenho certeza que ele está com Cristo agora. Agora em nós, quem nos garante alguma coisa? Nós temos que nos garantir com Cristo. O único que pode nos dar vida, e vida verdadeira, e vida em abundância, é Cristo. Cristo em nós, esperança de glória. Ele foi para lá preparar o lugar. Ele está preparando o lugar para vir buscar essa igreja, para vir buscar a tua vida. E um dia você vai assistir esse culto. Um dia, o dia que ele bradar nos céus, o dia que ele voltar, você vai assistir esse culto. E você tem duas opções. Ou você vai falar: aquele dia a minha vida mudou. Daquele dia para frente eu comecei a viver. Eu pensava que vivia, mas eu comecei a viver dali para frente. Ou você vai falar: aquele dia eu perdi a maior oportunidade que eu tive na vida. Cabe a você escolher. Jesus Cristo está voltando para buscar a tua igreja. Jesus Cristo está voltando para nos buscar. O nosso cativeiro acabou. A nossa história vai mudar. Sinta agora, onde você está agora, a paz de Deus invadiu o teu coração. A paz de Deus entra no teu coração agora e tira toda dúvida, e tira todo medo. Acabou. É uma nova história com Cristo. Um novo começo. Game over. Game over. Nossos hábitos irão mudar. Nossa vida irá mudar. Porque Deus conta com a tua vida. Deus está te enxergando agora. Talvez você possa falar: mas eu não sou capaz. Eu não posso. O que eu sou? Eu também não sou porcaria nenhuma. Mas Deus usa quem não é. Deus levanta quem não é. E é por isso que Deus se trouxe aqui. Porque realmente nós não somos nada. Mas Ele nos dá a condição de ser. E depois que eu for preparado um lugar, voltarei e os levarei comigo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Ele foi preparar o nosso lugar. E Ele está voltando para nos buscar. O nosso cativeiro acabou. O nosso cativeiro acabou. Uma nova história começa a se cumprir. Um novo tempo começa a se cumprir. Eu te convido agora a começar a falar com Deus aí onde você está. Do teu jeito, começa a falar: Jesus, se o que esse cara está falando aí é verdade, faça algo na minha vida, faça algo no meu coração. Vem morar dentro de mim. Pai, eu quero ser um canal de bênção nas tuas mãos. Existe uma história na Bíblia que diz que um menino de 13 anos colocou um propósito no coração dele e falou: eu não me misturo com esse mundo. Você não faz parte desse mundo. E esse menino colocou esse propósito, falou: pai, eu não vou me misturar com esse mundo. E saiu totalmente fora de tudo. Esse menino foi jogado em fogo. Esse menino foi jogado em cova com leões. Esse menino passou por muita coisa. Mas por todas essas coisas, ele não passou mais sozinho. Assim como a partir de hoje você não vai passar por mais nada sozinho. Deus entra com você. Deus vai com você. Chega de lutar sozinho. Entrega a tua vida para Ele. Chega de conduzir ela com as tuas mãos. Chega de fazer do nosso jeito. Chega de fazer birra para Deus. Entrega e fala: pai, seja Senhor. Pai, domina a minha vida. Pai, encha-nos agora, Pai.
Espírito Santo de Deus, agora eu peço a Ti agora. Tu veja agora, Pai. Santo, 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 santo. Chegou o dia. Chegou o dia, creia. Acredite que chegou o dia de verdadeiramente vai acontecer na tua vida. Mas tudo isso é porque você reconhece o que foi feito naquela cruz por você. Ele te amou, Ele me amou, Ele pagou um preço, e agora Ele te chama, Ele estende as tuas mãos e fala: eu te quero, eu quero ter comunhão contigo, eu te trago. Se lança para Ele agora. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem.